eu sou a Daniela Krieger e estamos de volta para mais um episódio do nosso Café de Quinta. Se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, curta e compartilhe. Isso nos ajuda a crescer os nossos espectadores. Hoje conosco temos um empresário, consultor em gestão empresarial, dá treinamentos, Anor Santos. Anor, seja bem-vindo! Muito obrigado, muito prazer estar por aqui. Vamos falar bastante sobre nosso primeiro contato. Já tivemos muito assunto, né? Espero Sim. que isso seja também nesse momento. Anor, conta um pouquinho pra gente como é que tu começasse nessa área da gestão. Eu sou dessa área também, eu sei que é um caminho árduo, não é um caminho fácil. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória empresarial, de vida, como é que tu chegasse até aqui? Muito bem, eu sou formado em administração de empresas por vontade de ser mesmo e acabei me decepcionando um pouco com a graduação, saí, né, bem decepcionado com a formação em si, com o preparo para o mercado e tive a bênção, eu sempre digo que foi uma bênção divina de ter sido selecionado por uma headhunter para fazer parte de uma empresa que treinava treinadores para atuar no Brasil inteiro, né? Então, lá em 2010, ali, né, participei de um processo seletivo, e então fiquei um ano em laboratório por essa empresa, aprendendo a ensinar. Postura de palco, oratória, o conteúdo que era o conteúdo de gestão, e aí foi a minha graduação de empresa. A verdadeira graduação veio nesse ano de treinamento. De lá para cá eu passei a viajar o Brasil todo, eu dei aula em Balneário Camboriú, o mais longe que eu fui no sul, em Belém do Pará, o mais longe que eu fui no norte do país, e acabei caindo por desejo, né, em Foz do Iguaçu, e naquela ocasião, aqui na Associação Comercial, na CIF de Foz do Iguaçu, eu dando aula, tinha um casal de contadores paraguaios, né, nesse treinamento, era à noite, e eles me convidaram para ir para o Paraguai. Poxa, vamos levar esse treinamento para o Paraguai. O Paraguai tem crescido bastante e não há nada com essa qualidade, né, que a gente tem observado. Em 2013, eu falei, bom, não tem estoque nenhum, é só conhecimento, né? Então vamos tentar. Eu inaugurei uma franquia dessa empresa que eu representava, foi a primeira franquia e logo internacional. E desde 2013 eu estou empreendendo no Paraguai dentro do setor de treinamento e consultoria em gestão empresarial. Esse é meu foco. Eu costumo dizer que eu não sou um consultor generalista, eu sou um consultor específico da área financeira. Então, respeito aqueles que sabem um pouco de tudo, né? Mas quando entro, para cuidar dos números. Essa é a minha especialidade. E aí acabo conhecendo esse mercado já né, fez 13 anos agora, em janeiro de 2026, foram 13 anos de vida no Paraguai, a minha vida toda tá lá, empresarial, e enfim, esse é o resumo. Fala pra gente, então, como tu enxergas que é empreender no Paraguai? Porque hoje a gente sabe que com a reforma tributária, com os tributos subindo muito no Brasil, tem sido uma saída muito buscada pelos empresários o Paraguai, assim como outros países, né? Panamá, Uruguai, os próprios Estados Unidos. Então, como é para ti empreender fora do teu país de origem? Olha, o Paraguai, posso falar com propriedade, o Paraguai é um país muito simples de se empreender. É um país com baixa burocracia, é um país com uma agilidade de executar as coisas, né? Se comparada com o Brasil, anos-luz na frente. Tem suas dificuldades, a gente pode falar disso também, mas do ponto de vista de ter o negócio no Paraguai, é muito simples, né? É por isso que a gente tem, eu inclusive, recebido muita demanda de empresários brasileiros que querem entender, que querem tirar o documento, que querem abrir a empresa, que querem fazer que a minha área, a análise de viabilidade, vale a pena, não vale a pena? Será que é isso tudo mesmo, né? A pergunta. E a resposta é isso tudo mesmo, né? É um país com baixa carga tributária, com uma burocracia simples. O governo, de certa forma, ele não te incomoda, ele não te impede de fazer as coisas, né? Então, não tem grandes burocracias para nada. Então, o que eu diria é que, sem sombra de dúvida, nós temos um país que oferece
aspectos positivos, assim, sobremaneira para quem quer empreender lá, né? Tem as suas dificuldades, né? Isso que eu ia te perguntar. Todo lugar, quando a gente vai fazer uma mudança, vai, né, ter uma alteração na parte de trabalho, seja mudar de empresa para mudar de país, é mais concreto ainda as mudanças. O que seriam os maiores desafios que tu enxergas quando a gente fala em empreender no Paraguai? Claro que entender um pouco da cultura do Paraguai é o primeiro grande desafio, né? Aí vem a língua e tudo mais, mas isso é um desafio bom, né? Um desafio facilmente ultrapassável, né? Agora, eu acho que a grande dificuldade de empreender no Paraguai é que justamente a falta de burocracia ela te possibilita seguir caminhos diferentes. E esses caminhos diferentes, às vezes, podem te levar para buracos que vão atrasar o teu processo de constituição dentro da empresa. Então, o que eu diria procure empresas, né, que tenham um know-how, que tenham um histórico, né, e nem sempre o mais barato é o melhor. Né? Na maioria das vezes fala não isso. Né? Em relação à consultoria, serviços no geral, as empresas tendem a buscar o parceiro mais barato, mas o mais barato, no geral, não te entrega o que tu precisas. Né? Não dá para ser bom e barato ao mesmo tempo. Exatamente. No Paraguai não dá mesmo. Já é muito barato empreender. Mas eu diria que é o seguinte, então essa falta de padronização num processo burocrático em alguns negócios, isso pode ser um fator que vai atrasar o processo. O outro fator delicado, o país ele oferece poucos recursos estruturais. Então, claro, impostos muito baixos, né, como o IVA 10%, 5%, ou em alguns casos isento, no caso de combustíveis e tudo mais, você tem uma relativa baixa arrecadação de impostos. Então você não tem, por exemplo, hoje no país todo, um transporte público de qualidade. Isso dificulta, por exemplo, o deslocamento de funcionários, o deslocamento de pessoas. Tem áreas que você não tem nenhum transporte público. Ou você tem o seu próprio veículo, ou você não vai conseguir chegar lá. Então, a saúde hoje é um problema no país, porque, né, tem toda uma precariedade governamental. Você tem bons hospitais privados, você tem alguns bons hospitais públicos, mas, obviamente, não dão conta de toda a demanda. Então, eu acho que a grande dificuldade passa por questões estruturais. Simplesmente é isso. E acontece muito de que o empresário ele acha que é muito fácil e não faz a dupla checagem. Às vezes ele entra um pouco sem medo. E aí, um ano depois, aparece na mesa dele um imposto para pagar que ele se esqueceu de se inscrever num órgão do governo que precisava fazer para que ele pudesse comercializar aquele produto no país. Então, como não tem ninguém te incomodando o tempo todo, você acaba eventualmente esquecendo ou não buscando uma obrigações legais. Então, acho que essa informalidade é um desafio para quem está chegando. A gente tem falado também com alguns empresários que passaram por aqui da parte estrutural, que se fala muito da energia elétrica, né? Sim. Que é um diferencial, porque o custo é muito inferior, mas que não tem a estrutura que tem no Brasil, né? Porque realmente o Brasil é muito maior e o Paraguai não tem essa verba toda interna, né? Exato. Realmente. Agora, eu acredito que deve melhorar isso, porque eles estão investindo muito, eles estão buscando tudo isso, né? O Paraguai vem se modernizando, principalmente... Esse momento que nós estamos vivendo em 2026, ele nasce alguns anos atrás com toda uma regulamentação do governo para dar garantias a quem lá está e a quem quisesse chegar, né? E algumas questões estruturais, agora mesmo tem um projeto para o aeroporto de Assunção, que é um aeroporto que está com recorde de entradas e saídas do país. Então, tudo está sendo colocado na mesa neste momento para melhorar. E aí, a energia é isso que você falou. Por exemplo, a distribuição da energia é precária, porque você tem estruturas físicas muito precárias. Postes, fios, árvores, né, no meio do caminho. Então, qualquer pequeno vendaval no Paraguai vai te deixar sem internet e sem energia elétrica por alguns minutos ou horas. Isso é um fato. Né? Então você tem hoje energia sobrando, a produção é maior do que a necessidade do país, que tem 8 milhões de habitantes aproximadamente, mas você não tem uma distribuição com qualidade.
Então, muitas empresas hoje no Paraguai têm o seu próprio gerador de energia a diesel, né? Então, ele está ali, 10 segundos acabou a energia, entra o gerador e para que a empresa não pare. Nem todo mundo consegue isso, mas as grandes empresas têm. Eu ia falar, quando tu falasse que o transporte não atende todas as áreas, né? A gente imagina que uma boa consultoria, uma boa assessoria, ela vai ajudar, inclusive, a identificar esses pontos de percalços que a empresa pode ter, que acaba valendo a pena você contratar um ônibus para levar e trazer funcionários até uma área específica, né? Uhum. Então, esse tipo de custo, eu acho que consegue ser previsto dentro daquilo do serviço de assessoria e consultoria que é feito. Então, quando as pessoas... O empresário no Brasil, ele tem muito o hábito de não planejar. Ele abre o negócio, começa a trabalhar, ele faz bem alguma coisa, ele não entende gestão, ele não entende contabilidade, ele não entende nada e, de repente, ele vai fazer o negócio dele. Uhum. Então, a gente tem falado muito que aqui no Brasil a reforma tributária vai eliminar essas empresas, né? Quem não se profissionalizar não vai ter lugar para continuar. Então, isso é uma coisa muito grave, porque se não houver um planejamento financeiro muito bem feito, um planejamento tributário muito bem feito, as empresas não vão dar conta. E o Paraguai é o inverso. Ele não tem essa carga tributária toda, mas ele tem todo um outro quê de necessidades da empresa que precisam ser previstas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E por não ser um país com grandes burocracias, fica muito fácil prever com grande precisão todos os possíveis limitadores que eventualmente uma empresa vai encontrar no Paraguai. Então, é um país, né, você consegue sair de Cidade do Leste, onde estamos hoje, até Assunção em 4 horas, você consegue ir e voltar na capital, atravessar o país. Isso. Então, nada precisa ser feito às pressas ou no chute no Paraguai, porque você consegue prever detalhe por detalhe. E é isso. Tem regiões que você já tem fábricas sendo instaladas, que já tem fábricas que têm seus próprios transportes, que já tem toda uma estrutura de logística para levar as pessoas para lá. Esse é um desafio que precisa ser levado em consideração e precisa fazer conta. A gente precisa cada vez mais, no Brasil, por conta de toda a questão tributária e toda a questão, né, do custo do Brasil, que a gente sabe que é altíssimo e que tende a ser ainda maior, e no Paraguai, ainda que haja uma facilidade, né, de carga tributária, o fato é, o mercado, o momento, nos exige cada vez mais preparo. Só vai ficar no mercado quem está se preparando e quem erra menos. Não é que a gente não pode errar, a gente tem que errar menos. Eu gosto sempre de dizer que não ganha a Fórmula 1 o piloto que andou mais rápido, ganha aquele que errou menos. Exato. Né? Que fez a curva mais perfeita mais vezes naquele trajeto. Então, essa preparação, esse conhecimento de precificação, que é uma das maiores dificuldades dos empresários no Brasil e no Paraguai, sabe, de números. Eu acho que em todos os lugares, né? Todos Precificação é um detalhe importantíssimo, fundamental, e que a maioria das pessoas faz por chute. Total. A maioria das empresas faz a precificação por chute. Exatamente. Né? Tipo, o meu concorrente está fazendo o prato a 20, eu vou fazer 19. Exato. Ou vou fazer a 21, Uhum. né? É um chute, não é uma análise. Maioria. Eu faço uma pergunta nos treinamentos que faço, na primeira 1 hora de treinamento, é curioso isso, né? Porque a gente recebe pessoas que têm um faturamento, né, para uma categoria de pequena empresa, até para pessoas que têm faturamentos milionários. No Paraguai, isso não é muito... Você não pode, mais do que no Brasil, você não pode julgar pela capa. Sim. Porque você tem empresários enormes em faturamento, em estrutura, em poder, e que são pessoas normalmente muito simples, na forma de se vestir e tudo mais. Isso é maravilhoso. Eu acho, essa cultura paraguaia, eu gosto muito. Não é à toa que eu estou aqui há 13 anos. Então, assim, eu faço algumas perguntas na primeira 1 hora do treinamento, e são perguntas que eu falo que são intransferíveis. Eu peço para que os empresários façam um cálculo de um produto, que eu projeto os números, e eu falo, por quanto você venderia esse produto? Né? Qual o preço de venda que você faria? Normalmente eu tenho em sala de aula de 15 a 30 empresários, varia um pouco, depende do momento, da cidade, e você tem, em 13 anos aqui na região, eu tive uma resposta correta.
eu já treinei, eu posso chutar para baixo aí umas 5.000 pessoas nesse tempo, né? Treinamentos em company, a gente chama de turma aberta, né? E as pessoas não sabem, as pessoas não entendem como que usa o markup, o que é margem, o que é lucro, o que é lucro bruto, lucro líquido. Às vezes chegam empresários, a gente conversa, né? Fazendo consulta, eu também dou consultoria, mas enfim. Custa R$50. Eu vendo por 100 e tenho 100% de lucro. Exato. Isso é Essa é a maravilhoso. conta de padaria melhor da vida, porque nunca vai chegar a 100% de lucro. Nunca. É a mesma coisa que dizer que o imposto é 46% do carro. Não, ele é 87% do carro, porque o valor do carro mais um tanto quase igual dá o valor do imposto. Então, é o inverso, a gente está acostumado a ser enganado nesse percentual, e aí o que acontece? Nós fazemos a conta errado, né? O empresário, no geral, faz essa conta errado, ele não calcula todo o custo fixo dele, toda a margem que ele deveria ter em cima daquilo, realmente. Não sabe fazer conta, eu estou dizendo isso com provas. Sim. Tenho muitas aulas, muitas pessoas, e hoje a gente consegue entregar esse conteúdo. E eu costumo dizer o seguinte, você que é empresário no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, né? Uma das coisas que a gente precisa entender dentro do universo empresarial, eu acho fundamental isso, quando caiu essa ficha para mim, eu falei, que interessante olhar por esse prisma, né? Os números empresariais, eles são divididos em pelo menos 3 linguagens. A linguagem financeira, que é pagamento e recebimento, que é caixa, que é quando eu vou receber, ou quando eu vou pagar, ou quando paguei, ou quando recebi. A linguagem contábil, que serve, eu costumo dizer sempre isso, que os contadores não fiquem chateados comigo. A contabilidade serve à contabilidade. Isso. Né? A contabilidade está certa para a contabilidade. Sim. Né? Ela é um organismo governamental que você paga para o governo determinar quanto de imposto você vai pagar para ele. Isso. Né? Então, e o outro universo, então o financeiro, o contábil e o econômico. É no econômico, que é a ocorrência dos fatos. Uma coisa é saber que eu tenho que pagar o 13º salário, para quem está nos ouvindo e tem curiosidade do Paraguai, o Paraguai chama aguinaldo o 13º salário, né? Então, lá chamamos de aguinaldo. Então, para pagar o 13º salário, o dinheiro sairá do caixa em novembro e dezembro, depende da minha programação, tem uma abertura nas leis para que eu possa dividir esse 13º salário. Mas, economicamente, ele é um custo de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. Se eu não coloco esse custo no produto que eu estou vendendo, eu vou correr sérios riscos de não estar colocando todo o custo real do produto. Porque se eu compro por 50 e vendo por 100... E o meu custo fixo é mais 45? Exato. Não sobrou nada. Né? Exato. E aí você vai e estabelece uma meta, todo mundo bate a meta e você promete uma bonificação que, sem fazer conta, muitas vezes pode significar mais do que o que você ganharia como dono do negócio. Então, os números confundem. E é natural que confunda. Agora, você é empresário? Você é empresária? É fundamental procurar bons treinamentos, tem muitos por aí, que primeiro te ensine a separar esses universos financeiros. O mesmo dinheiro, o mesmo número, ele pode ser financeiro, econômico e contábil. E a gente precisa entender quais são os tempos, como é que a gente faz para interpretar cada um desses relatórios, dessas informações. Quando a gente busca agora da reforma tributária também, a gente trabalhava com a parte de caixa e de competência, e agora vai virar tudo um só. Não existe mais caixa, existe só competência. Então, o que é importante? As empresas entenderem isso. Exatamente. E a gente tem recebido várias reclamações, não, mas questionamentos da Receita Federal, né? Você faturou no cartão 50 mil e você emitiu de nota 48. Tá, mas os 2 que estão faltando foi recebido no mês, a nota foi emitida 2 dias antes do mês anterior ou 2 dias depois do mês seguinte. Isso dá uma confusão gigante e a Receita não está querendo saber, ela vai cobrar. Então, a organização dessa parte tributária, financeira, ela impacta na parte de gestão de processos dentro da empresa. Total. Que é fundamental que seja analisado. Então, assim, como é que eu faço essa venda?
Que dia eu vou tirar essa nota? Eu tenho que tirar no dia da venda, no dia do recebimento, eu tenho que fazer... Vamos alterar a ferramenta, o sistema, buscar coisas que ajudem o empresário a não ter problema de pagar mais imposto. Exato. Esse é o grande ponto, né? Exatamente. Anor, nesse ramo de consultoria, a gente vê muitas coisas, mas de tudo que tu atendesse nesses tantos anos, muito mais de 10, para não dizer de novo o número 13, mas enfim, qual foi a maior transformação que tu visse em uma empresa? De que ramo, de que tipo foi essa transformação? Eu penso que eu costumo ouvir muito daqueles que fazem o treinamento, quase 100% das empresas hoje que eu atendo como consultor vieram de uma turma de treinamento, né? Isso facilita muito o meu trabalho como consultor, porque no treinamento nós alinhamos a linguagem. Ele sai de lá sabendo o que é custo, ele sai de lá sabendo o que é competência, ele sai de lá sabendo o que é financeiro. Então isso ajuda muito, facilita muito o meu trabalho. Então, a grande mudança que acontece, na minha percepção, é a mudança de mentalidade. Então, você tem mudanças materiais? Tem. A pessoa começa a entender que aquilo ali é custo, né? E que ela precisa controlar o custo, e que é muito mais fácil ganhar dinheiro reduzindo o custo do que aumentando o faturamento. Sim. Né? Um real que você economiza no custo, ele vai para o teu bolso. R$1 que você fatura mais, talvez ele vá para o teu bolso. Tu sabe que eu tive muitas discussões com alguns clientes, várias vezes já, porque eles não entendem que o desconto não sai de outro lugar que não é o lucro. Exato. Porque o teu custo já existe. Custo, as despesas, o custo fixo, tudo o que tu tens ali já existe. Se tu deres um desconto de R$1 de 5% para o cliente, ele vai sair do lucro. Exatamente. Não tem outro lugar para tirar. Exatamente. Né? E é uma discussão, porque não, mas aí eu vou vender milhares com prejuízo é milhares de prejuízo. Exato, não tem saída. Quanto mais você vender com R$1 de prejuízo, eu costumo dizer isso, mais pro buraco você vai. Mais você vai ter a percepção de que você está crescendo em faturamento, faturando muito, contratando mais gente para dar conta, mais nota fiscal para poder, né, gerenciar. E você chega no final do mês e precisa pegar um novo empréstimo, precisa entrar no novo capital de giro, precisa vender um bem. Eu me lembro muito bem, eu dei aula em Marília, São Paulo, e lá tinha uma mulher que ela estava já há um ano, ela tinha empreendido numa dessas academias só para o público feminino, né? Tem várias marcas, não preciso dizer qual, enfim, mas o problema não é da academia, né, essa questão. A questão é, ela chegou para nós, estava eu e um outro parceiro meu, eu estava em treinamento ainda. Ela falou assim: eu montei essa academia, eu coloquei tudo que eu tinha dentro dela. Tudo que eu tinha, eu coloquei. Um ano depois, eu vendi o meu carro. Hoje eu estou com um carro só do meu marido, porque eu precisei pagar algumas contas. E o meu pai, ele me deu, né, em vida ainda, ele repartiu uma herança. E como eu não entendo nada de boi, eu estava precisando de dinheiro, tinha lá umas cabeças de boi, vendi os bois e coloquei dentro da academia. E eu tô de novo nesse treinamento aqui agora, porque tá faltando dinheiro de novo e eu não sei mais o que fazer, né? Então, assim, mais tarde a gente descobriu que claramente aquela academia, naquela localização, não tinha público suficiente para gerar um faturamento suficiente que cobrisse os custos. Nunca ia ficar no azul. O negócio nasceu morto, porque não tem tamanho de população, né? As pessoas não fazem essa pesquisa de mercado, a pesquisa de local, a pesquisa... Tem serviços que você não precisa de local. Exato. Você vai fazer a propaganda online, vai fazer em outro lugar. Mas tem lugares que... Tem empresas que o local é fundamental. Total. Fundamental. Eu lembro de uma grande franquia da rede de cosméticos. Antes de abrir uma franquia no Shopping Vitória, né? Eu sou capixaba, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, acabei não falando isso, né? E lá em Vitória foram abrir uma franquia de uma rede de cosméticos. Eles ficaram por meses com pessoas contratadas na frente do local que seria, então, a loja, com dois, não vou me esquecer disso nunca, né? Com 2 contadores, um em cada mão. E esse contador era para marcar quantas pessoas passavam por hora naquele trecho do shopping, do público feminino e do público masculino. Então, cada mão tinha um e a pessoa ficava ali horas, né? Contabilizando. Por quê? Porque eu preciso saber se tem um volume de circulação de pessoas que talvez será seduzida pela minha vitrine.
a entrar e a comprar o meu produto. Né? E, obviamente, essa empresa é uma dos grandes players hoje do mercado, não é à toa, porque ela Sim. faz planejamento. Planejamento Então, é fundamental. Fundamental. Eu vi num outro podcast, eu não sei se foi o do Sócios, do Bruno Perini, ou um deles, que fala sobre economia, dinheiro, enfim, finanças, né? Mas eles falaram exatamente isso, que faturamento é ego. Verdade. É vaidade. Ah, eu faturo 1 milhão por mês, maravilha, quanto sobra? Uhum. Às vezes o cara que fatura 1 milhão, não sobra 20 mil para ele. É, E às vezes a pessoa que fatura 300 mil, sobra 80%. exato. Então é muito mais vantagem, né? Você trabalhar realmente em cima da margem que você vai ter. Da real margem. Da real Conhecer margem. esse número, que não é Isso. 100%. Não. Então, assim... E aí tem muita volatilidade no Brasil, né? Porque o imposto, um dia tem o imposto sobre o imposto, um dia não tem o imposto sobre o imposto, então ainda tem isso. Você tem que ter uma margem de cálculo que seja segura para você manter no teu fluxo de caixa para ver se não vai acontecer alguma coisa de diferente, né? Exatamente. E assim, eu costumo dizer, né? O empresário precisa cuidar muito com a fase do eu mereço, né? Porque ele entra numa fase do eu mereço o hotel mais caro, a cadeira conforto no avião, eu mereço a cadeira melhor. Então, assim, quando você entra na fase do eu mereço, você acaba abrindo mão do controle do custo para ter algumas regalias só porque você aumentou o faturamento. Mas você não sabe se aquele faturamento, de fato, te converte em uma empresa mais lucrativa. Eu tenho empresas hoje no meu portfólio que vêm faturando valores milionários, várias empresas, e que, assim, elas vêm tendo menos lucro. Como assim? Eu cresci 10% em faturamento na casa de $1 milhão, Sim. né? Porque eu atendo o Paraguai, principalmente, e eu vou ter menos lucro do que o ano passado, que eu faturei menos. Lucro líquido no bolso mesmo, né? E algumas fichas vão caindo, né? Vão caindo ao longo do tempo. E é entender que se você corta 1% do teu custo, que é milionário, ele vai direto pro teu bolso. Né? Mas se você aumenta 10% do teu faturamento, se você não controlou o teu custo, você vai ter menos lucro. Trabalhou mais, se dedicou mais, se esforçou mais, teve muito mais dor de cabeça, né? Porque a gente sabe... Porque às vezes quando a empresa aumenta o faturamento, ela tem que aumentar a equipe, ela tem que aumentar a parte física, né? Sistema, mecânica, maquinário, etc. Exato. E acaba que ela não está na total capacidade produtiva dela. Exato. E aí é onde diminui a margem de lucro líquido, né? Exatamente. E a gente costuma, né? O ser humano não costuma se readequar naturalmente. Quando você muda de padrão de vida, né, é muito difícil que você volte para um padrão anterior, né? Tem um empresário aqui de Foz do Iguaçu, eu não vou falar os milagres, eu não vou falar os santos, né? Uhum. Ele fez treinamento comigo em Foz, na época ele tem uma rede de restaurantes em Foz, e ele falou assim, cara, eu encontrei com ele meses depois, e ele falou assim, eu fiz a conta do meu custo de vida de morar onde eu moro. Eu vendi a minha casa com tudo que eu tinha, jardim, piscina, enfim, todos os confortos que são maravilhosos e que eu acho super saudáveis que tenhamos, né? E fui para um condomínio. No condomínio eu continuo tendo a piscina, mas agora eu pago um avo do custo de manutenção daquela piscina. Sim. O salão de festa que eu antes tinha, eu uso quando preciso e pago quando preciso. E eu passei de um custo que era 2 dígitos para um custo que passou a ser 1 dígito só. E não diminuir o meu padrão de vida, nem da minha família. Sim. Então, assim, quando você toma consciência dos números da sua empresa, você toma decisões melhores. Isso. E não necessariamente você precisa prejudicar a tua qualidade de vida. Às vezes, sim. Às vezes é preciso mudar o padrão. Às vezes tem que adequar o padrão à realidade financeira. Exato. Né? Exato. Porque às vezes a pessoa começa a faturar, fatura 300, 500, 600, 800 mil por mês. Aí o cara diz, nossa, eu tô muito bombástico, né? Só que daí tu já saiu do Simples Nacional, tu já tem outros impostos, já tem outras coisas, né? E aí tu passa a ter mais custo quando, na realidade, a lucratividade não melhorou. Exato. Ela vai piorar. Exato. Né? Então, isso é um planejamento que tem que ser feito muito cuidadosamente. Nesse meio todo, o que tu poderias dizer que são os principais erros que os empresários cometem, tanto aqui no Brasil quanto no Paraguai? O primeiro grande erro é não planejar.
Né? Eu Certo. costumo brincar que o brasileiro, o latino-americano adora fazejamento, mas detesta o planejamento, né? Então vamos fazer, depois a gente vê o que a gente resolve. Então não planejar é um grande erro. Não dominar os seus números é um grande erro e tentar copiar o mercado é um segundo grande erro. Não controlar de perto, e quando eu digo controlar, o termo correto seria organizar. Toda vez que a gente começa uma consultoria, o mais difícil para uma consultoria, você deve concordar comigo, é organizar a informação. Eu costumo dizer, não existe uma empresa que tem um sistema de gestão, porque você precisa ter um sistema de gestão. No Paraguai, isso se torna deveras importante e mandatório a partir de agora. Que para quem não está nos ouvindo, no Paraguai até algum tempo você fazia a nota fiscal, a fatura legal na mão. Não era eletrônica, né? Como no Brasil há algum tempo. Então, hoje em dia não. Hoje em dia você vai precisar de um sistema, porque a fatura agora, 100% dela até o final de 2026, tenderá a ser eletrônica. Talvez tenha um atraso, mas esse é o planejamento. Então, assim, você não ter um sistema com informação organizada, porque você tem lá fornecedores vários, né? Gastos diversos, né? Nem tudo o teu caixa vê, porque você é dono e nem recebe do cliente, coloca no bolso, vai para tua conta pessoal mesmo, porque você não lembra a conta da empresa naquele momento. Então, assim, esse descontrole, essa desorganização, são fatores recorrentes. Planejamento, conhecer os seus números, entender dos seus números e organizar esses números de forma que você consiga extrair informação de qualidade. Isso. Então, esses são erros quando comuns. a gente fala com os empresários, às vezes eles dizem, o meu faturamento é tanto. Tá, onde é que tá esse relatório? Uhum. Não, mas é porque isso tá no sistema, aquilo tá por fora, não sei das quantas. Não, mas tá entrando na conta. E quando tu vai fazer uma conciliação bancária, o valor que ele tem é muito diferente do valor que entrou. A mesma coisa. Às vezes a gente pega empresas que não tem nenhum registro do que é pago. O DDA facilitou muito, mas os empresários se acostumaram a entrar no DDA e pagar. Eles não sabem se a nota tá certa, se o boleto tá correto, se aquela não é a quinta parcela de 4, né? Então, assim, é um controle. Depois do planejamento, eu entendo que seja fundamental ter controle das coisas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Manter as coisas sob controle e organizadas. O Paraguai sofre muito com isso. Há um nível de informalidade muito grande, o dinheiro corre fácil, né? Então as empresas, é comum eu ser contratado com a seguinte frase: eu preciso de ajuda para organizar minha empresa. Eu cresci demais nos últimos anos e eu perdi o controle, eu perdi o fio da meada, né? Essa é uma frase comum que eu uso. E essa organização, eu costumo sempre dizer, ela passa por ter, primeiro, um bom time. Gente é a única coisa que te diferencia do concorrente. Ter gente excelente no time é fundamental. Saber contratar é outra dificuldade que o empresário enfrenta. Ele não sabe contratar, ele faz uma entrevista com perguntas fechadas, com perguntas que não revelam a real característica, habilidade, né, e conhecimento desse candidato. Então, uma série de buracos, né? E tá tudo bem que o empresário não domine tudo, mas ele precisa ter gente que faça, que saiba, né? Então, ter uma equipe, ter um time que entenda do contábil, do financeiro, de RH. Mas Anora, eu sou pequeno. Bom, tudo bem. Então, aí você, de fato, vai ter que correr atrás para entender minimamente um pouco de tudo isso para você dar conta. Mas você precisa entender que você vai ter que, durante a jornada empresarial, sentar na cadeira de gerente, sentar na cadeira de RH, sentar na cadeira do financeiro, sentar na cadeira do marketing. Você precisa entender um pouquinho de cada uma dessas coisas se você não tem capacidade de ter um time pronto para isso. E essas dificuldades são dificuldades comuns. Uma questão que acontece às vezes é que o empresário ele cresce e ele acha que ele não precisa. Então, não, eu tô fazendo postagem. Não, eu tô vendo os contratos. Tá, mas qual é o advogado que tá bom em contrato, que tá analisando os teus contratos? Exato. Quem é o contador bom com quem tu tá discutindo estratégias tributárias? Principalmente agora, 2026, para passar para 2027, vai ser necessário ter esse controle, né? De ter bons profissionais para te orientar o que fazer. Exato. Esse é um dos grandes desafios.
Não é fácil encontrar os profissionais. A gente tem, eu costumo dizer que nós sabemos disso, você também é da área, que o ramo de consultoria e treinamento, ele tem uma porta aberta para quem queira entrar, para executar. Eu sou trainer, eu sou consultor. Então, isso gera uma dificuldade, você não sabe, muitas vezes, em quem confiar. É um desafio, né? E tem muita gente ensinando coisa errada. Né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Muito Muitos cuidado. consultores renomados com gente 1000 que tá aí com títulos e que milhões de seguidores. Esses dias eu entrei em contato com um no privado, de forma muito educada, e falei, olha, essa conta tá errada, né? Se a gente fizer a conta de trás para frente, não batem os números, você tá ensinando errado. E aí ele muito educado também falou assim, não, mas a gente ensina assim e é assim. Falei, aí eu, né? Mas assim, mesmo estando errado, eu não tô falando porque eu acho. Eu te posso te montar os livros, sabe? Ele falou, não. Querendo ou não, matemática ainda é exata, né? Exato. Não tem, né? Não é biologia. Não há discussão nisso. A matemática é exata. E eu ouço a seguinte expressão. Não, a gente ensina assim e é assim que vai ser. Eu já tive experiências assim também. É um universo assustador. As pessoas estão cada vez mais despreparadas e se lançando em mercados que não conhecem absolutamente nada, né, para aconselhar outras pessoas e cobrar caro muitas vezes, né, bem caro. E mais caro ainda é o tempo que se perde. Mas assim, é um grande desafio, é preciso fazer esse planejamento tributário tanto no Brasil quanto no Paraguai. Por exemplo, fala-se muito da Lei Maquila no Paraguai, né, que é a lei de incentivo fiscal, que você pode pagar só 1% de imposto, ainda tem um cashback do imposto creditado, né, porque é IVA, assim como no Brasil também vai ser. Então você tem um IVA na compra, que é o que eles chamam de crédito, e um IVA na venda, que eles chamam de débito, né? Eu não concordo muito com esses nomes, porque quando você pensa em crédito, você pensa em algo que é teu, né? Eu tenho um crédito, é meu esse dinheiro. Não. Se você fechar a empresa hoje, o governo não vai te devolver esse dinheiro. Sim. Né? Então é um imposto antecipado. E no Brasil ainda tem um parênteses aí, porque o crédito só gera crédito se o teu fornecedor estiver com os impostos em dia. Então. Isso ainda vai ficar amarrado. Vai ficar amarrado. Todo mundo tem que prestar atenção nisso. No Paraguai ainda não tem esse cruzamento, mas eu acredito que terá em breve esse cruzamento, porque vai ser tudo eletrônico, eles querem controlar, querem, ainda que seja menos que o Brasil, querem cobrar os 10% de quem deve os 10%. Então, assim, o certo seria chamar esse imposto de imposto antecipado e imposto postecipado, onde eu só pago a diferença daquilo que eu agreguei. Por isso, imposto de valor agregado. Agora, a grande questão, uma das questões fundamentais eu preciso estudar para ver se, na real, o mais interessante não fosse eu ir para uma zona franca no Paraguai e não para uma lei maquila. Sim. A zona franca te oferece 0,5% de imposto e uma série de facilidades para exportação, né? Então, não tem cashback. Se você vai para exportação, você pode fazer essa análise. Se você quer trabalhar com o mercado interno, já não dá. Então, essa avaliação precisa ser feita. Precisa ser feita. As empresas estão vindo, não, mas eu quero 1%. E o mais interessante, tomem cuidado. Eu recebi notícias de empresas de consultoria aqui no Sul, né, aí Santa Catarina e tal, anunciando projeto Maquila por um valor que ninguém faz. Que o pessoal aqui do Paraguai que faz o projeto Maquila tem uma cobrança devida porque é um projeto grande, é um projeto que tem muitas peculiaridades, muitas análises, e ele tem que ser todo aprovado pelo governo. Então, ele não é um projeto de 2 páginas que vai pagar 700, 500 dólares. Isso não é. Não é assim que funciona, né? Antes desse boom todo, os projetos Maquila circulavam em torno de 10 mil dólares, 12 mil dólares, né? É isso que eu não faço o projeto Maquila, tenho parceria com escritórios jurídicos que têm esse conhecimento, que já tem Maquila rodando. E hoje o preço, obviamente, por uma procura muito alta, ele aumentou, né? Mas tem empresas cobrando tanto mais barato quanto muito mais caro. Empresas que estão cobrando 30, 40 mil dólares para fazer um projeto. Sim. Por quê? Porque é o custo da oportunidade. Não que todo mundo precise pagar esse valor. Sim, sim. Se você pesquisar, você vai encontrar. Se você pesquisar, vai ter opções que são acessíveis. Exato. Inclusive para o empresário mediano. Mas, de qualquer forma, pesquise procedência, indicação, veja quem é o consultor que está lhe dando as informações. Isso é uma coisa muito, muito
que acontece em todas as áreas, né? Não é só agora nessa parte de exportação da empresa, né? A gente trabalha com o BPO financeiro e o BPO financeiro é uma área que muitos consultores abriram para fazer BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro da empresa. Só que eles nunca trabalharam num contas a pagar. Eles são consultores vindos de uma área bancária, investimentos. Sim. É completamente diferente. Muito né? diferente. Então, assim, eu tenho 25 anos de trabalho no setor financeiro. Trabalhei em todas as áreas. Então, você sabe onde cada ponto você precisa implantar um controle, verificar o sistema, botar uma ferramenta melhor. Falando agora em ferramenta, e tu falasse agora há pouco em pessoas, que o diferencial são as pessoas, né, que a gente contrata, como contratar. Como é que tu vê, tanto no Paraguai quanto aqui no Brasil, mas principalmente o Paraguai, que ele tá um pouco atrasado na questão tecnológica, como é que tu vê essa implantação da IA rodando? Porque o Paraguai hoje, a gente vê que eles não têm nem sequer um mercado de venda de produto ainda online. Online, um e-commerce, online, né? um e-commerce, não tem. Tem pequenas ações isoladas. Isso. Como é que tu vê o desenvolvimento junto com a IA desse mercado todo? No Paraguai, eu diria que ainda não chegou. Não chegou, não tem ninguém. Eu preciso esclarecer, assim, né? Eu falo de um Paraguai que é um Paraguai fronteiriço, né? Talvez em Assunção tenha alguma outra realidade, como eu não estou lá diariamente, né? Mas a região aqui, até 150, 200 quilômetros, nós estamos falando de região que faz divisa com o Brasil, de certa forma, que você consegue trafegar em 2 horas de carro. Esse público empresarial, ele não está dando muita bola para IA. Você tem pessoas ainda construindo sites do modo antigo, que são coisas que hoje uma IA já faz em 10 minutos. 2 minutos. Exagerei, né? Então, assim, é um mercado aberto, tem muita oportunidade para quem queira prestar esse tipo de serviço para o mercado paraguaio. Um outro mercado que eu também acho que ainda a ser muito explorado no Paraguai, eu gostaria muito de explorar, inclusive, é o mercado de cibersegurança. Então, todo esse mercado de tecnologia, alta tecnologia, né, de ataque hacker e tudo mais, de roubo de dados. O Brasil, saiu uma reportagem no ano passado, eu não me lembro a revista, 80% das empresas que foram hackeadas em 2025 pagaram em Bitcoin algum tipo de resgate dos dados. Né? Então você imagina, por quê? Porque não tinham backup, porque não tinham firewall, não tinham proteções para dificultar o acesso. Você nunca vai impedir, né? Mas você consegue dificultar para você ter tempo de fazer alguma coisa. Se o GovBR aparentemente foi hackeado, exatamente, todo o resto não vai escapar. Não vai escapar. E Gov a gente não consegue, nós mesmos não conseguimos entrar no negócio. É impressionante. Imagina. Né? Você perdeu a senha para recuperar, uma loucura. Então, assim, esse mercado de inteligência artificial no Paraguai é um mercado ainda a ser explorado, tem pequenas iniciativas. Eu tenho amigos que estão justamente nesse momento construindo ferramentas sob demanda para empresários, no Paraguai especificamente. Ferramenta simples, ferramenta de CRM personalizado com um boot de atendimento que entenda do produto para poder fazer um atendimento 24/7. Então, assim, toda a estrutura de e-commerce, que no Brasil, por exemplo, isso já é bastante comum. Mas eu digo, né? A gente fala que no Brasil é bastante comum, mas a maioria dos empresários ainda tem dificuldade de automatizar processos. Total. Então, assim, quando a gente fala de sistema, de ferramenta de ERP, sistema de venda, sistema de controle financeiro, emissão de nota, isso já temos bons sistemas. Temos. Mas para a área de atendimento, para várias áreas diversas, na área de vendas, tem muitas possibilidades e as empresas ainda atendem manualmente. As empresas ainda estão lá 8 horas da noite, o empresário respondendo pedido e fazendo orçamento. Exatamente. E ele perde com isso. A implantação de uma IA que faz isso, de contratação de uma empresa que já arrumou a IA para você fazer isso, porque a IA é complexa. Sim, né? Para você fazer sozinho, não é necessário. Ou você faz um curso, ou você contrata uma empresa que faz esse tipo de serviço. Exato. Né? Exato. E realmente a gente fala que no Brasil já tem, mas as pessoas
Ainda usa um relutam. pouco. Usa E no Paraguai, a gente sabe que nem sequer passou da fase do Facebook ainda. Então, você conseguir qualquer coisa online ainda é muito difícil no Paraguai. Seja um aluguel, seja uma compra de um produto, seja um serviço. Muito difícil. Então, todo o sistema de e-commerce também é uma grande oportunidade no Paraguai, porque recursos, ferramentas, sistemas para esse tipo de controle hoje não existe. Você tem pequenas iniciativas de algumas empresas, e aí tem um outro dificultador do Paraguai, que o Paraguai não tem um sistema de correios. CEP. Né? Não tem CEP, não tem CEP. Então, assim, eu fiquei indignada com isso. Você tem hoje várias microempresas que fazem transporte porta a porta, né? Mas é precário. Eu mesmo comprei agora, essa semana, algumas coisas de Assunção. Fui super bem atendido pela empresa, mas o transporte me fez ir até o local para retirar o produto, quando, na verdade, eu paguei para entregar no meu escritório no Paraguai. Então, assim, é tudo muito precário ainda nesse sentido do Paraguai. Tem muita coisa por fazer. Agora, queria abrir um parênteses, que isso é muito importante dizer. Eu recebi algumas demandas de empresas querendo vir para o Paraguai para atuar no Paraguai. Né? Por exemplo, uma empresa de material de limpeza, que tem uma fábrica de material de limpeza, queria atender ao mercado paraguaio. E aí, de novo, sem planejamento. Eu só quero ir. Poxa, o Paraguai tem 8 milhões de habitantes. Ela é menor do que São Paulo. Né? Então, assim, não há uma demanda para todos os segmentos de mercado que vale a pena você sair do Brasil para empreender no Paraguai. Que seja só para o Paraguai. Que seja só para o Paraguai. Se fizer um planejamento para exportação, você consegue. Exatamente. Mas realmente, só quando você quer empreender só para o Paraguai, apesar de que em algumas áreas tem muita oportunidade. Tem. Por exemplo, a área de alimentação, a área de supermercado. Sim. Porque o Paraguai tem uma parte precária nesse caso, né? Sim. Mas é isso. É planejar. É entender. Planejar, é fazer pesquisa. E fazer pesquisa de mercado é um negócio que pouquíssima gente faz. Porque é caro, e é mesmo, né? Eu mesmo tenho empresas de Curitiba, o Cláudio Shimoyama, né, que é o professor da FGV, ele tem uma empresa em Curitiba, e ele já atuou no Paraguai fazendo pesquisa de mercado para alguns dos meus clientes, inclusive. E é um projeto caro, né, para um relatório. Né? Se você olhar aquilo só como papel, é caro. Agora, se você olhar aquilo como dados para decisão. Isso. Aí você fala, poxa, isso aqui é barato, porque eu vou evitar errar, ou eu vou errar menos, se eu não for por aqui, for por aqui. Porque a pesquisa indica que as pessoas, na verdade, querem isso aqui, e não aquilo ali que eu gostaria. Eu costumo dizer que, em marketing, o que eu penso, sinto, acho, não vale nada. É o que o cliente pensa, sente e acha. Eu preciso descobrir o que ele quer, o que ele deseja, né? Como ele quer. Então, tem muitos empresários hoje com estoque abarrotado de produtos porque comprou aquilo que ele achava que ia vender. Porque ele comprou aquilo que ele gostou para revender. Tem amigos meus na China agora fechando container, nesse momento, nessa semana, fechando container para trazer para o Brasil. Já me contactaram porque querem fazer isso via Paraguai também. Mas não fizeram pesquisa. Mas eu acho que vende. Ok. Você tem que trabalhar com uma pesquisa. Se você não tem nenhuma informação de dados, a tua experiência até conta um pouco na região onde você trabalha. Então, você tem uma loja, você sabe que aquilo vende o tempo inteiro, ok. Mas vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente que brigou lá com um funcionário, teve uma desavença com o funcionário, e o funcionário cuidava de uma parte de uma parte da produção de alimentos, é uma indústria de alimentos. E aí, ela me ligou. É uma cliente que virou amigo, né? Aqueles clientes que a gente tem de a vida inteira mais um pouco. Sim. E aí, a cliente me ligou e disse, eu vou cancelar a parte dos salgados, não sei o quê, eu não vou fazer mais. Enquanto eu estava com ela no telefone, eu abri o sistema, que nós temos já o sistema com ela há 8 anos, implantado, funcionando. Ela faz todas as vendas dentro do sistema, é tudo ela não tem nada por fora. Então, o sistema é uma boa fonte de consulta, né? Abri o sistema e abri a curva ABC dela. Por valor, salgado representa 30% do teu faturamento. O salgado está entre os 8 primeiros produtos mais vendidos. Vamos para a quantidade de produto vendido. Ele tem uma quantidade de produto vendido e ele representa uma quantidade de faturamento. Você não vai cancelar o salgado.
Você vai trocar o funcionário, você vai implantar outra coisa. A gente analisa o processo para remediar isso. Mas é uma coisa simples, é a curva ABC. Isso é a coisa mais simples lá do início da faculdade de administração. E olha que eu nem fiz administração. E muita gente não sabe como usar isso. Sabe como usar. E aí eu vou te dar um dado do Paraguai. E aí volta a pesquisa. Se a pesquisa vai sair cara, ela vai sair 2, 3, 5, 10, 15 mil. Vai ser 100 mil de erro que você vai fazer a menos. Depois. Exatamente. E um dado interessante do Paraguai que é uma outra dificuldade. O Paraguai, ele não tem... vamos dizer assim, ó, não é que ele não tenha, tá? Não tô querendo falar mal de todos e tudo mais, mas você não tem alguns softwares de gestão, ERPs, né, para fazer a gestão, que são softwares bem pensados, estruturados, Eles têm uma precariedade na parte de software. Exato. Eu já percebi. Então, assim, serve muito bem para fazer a fatura legal, serve muito bem para cadastrar o cliente e emitir a nota. Mais alguns relatórios, assim, poucos ali, mas eles não têm um aprofundamento na parte de gestão de relatórios. Você vai tirar a curva ABC, agora mesmo eu tô começando a consultoria, eu quero ver a curva ABC. Né? Deixa eu dar uma olhada na curva ABC. Tava configurado, a gente disse, estava setado 60, 30, 10. Eu falei, não, mas isso não é curva ABC, né? Curva ABC é 80, 15, 5. Então, assim, esse recorte não é da minha cabeça, não é da cabeça do programador. Tem uma ciência por trás disso, né? Então, só para exemplificar que, assim, essa é uma dificuldade. De encontrar um software que te atenda bem é uma dificuldade... tanto do ponto de vista técnico, ou seja, softwares que sejam confiáveis enquanto relatórios, enquanto cruzamento de dados, né? Isso, e a dificuldade hoje também, que é um mercado que tem um apagão de talentos, é ter profissional para que as empresas de software deem conta da alta demanda que o Paraguai tem sofrido em decorrência da faturação eletrônica, da nota fiscal eletrônica. Sim. Então, empresas que nunca tiveram software de gestão, agora precisam ter. E aí a empresa de software, ela não quer perder venda, óbvio, né? Ela fala, não, eu te atendo, mas ela não tem time. Gente, isso é uma coisa que eu fico impressionada. A gente trabalha muito, tanto na consultoria quanto no BPO, com a implantação e a estruturação do software dentro da empresa. Muitas vezes, quando a gente chega na empresa para fazer o BPO, o empresário não tem dado nenhum, a gente não consegue um relatório de fornecedores para buscar, para importação, para nada. Né? Lá no escritório a gente já trabalha com software específico. E eu fico impressionada porque tem um software específico aqui da região sul que ele é muito ruim, mas o comercial dele é muito bom. Eu não vou dizer os nomes, tá? Mas o comercial convence o dono da empresa de que aquele software é o melhor para o segmento dele. E o cara, olha, ele paga tudo que ele puder para aquele software. Exato. E aí, quando a gente vai buscar um relatório, ou pior, vai implantar um BI, o pessoal do BI disse, não dá. De cada campo que a gente tira uma informação, sai um resultado diferente. Então, você não tem um relatório de contas a pagar, contas pagas, de contas a receber, recebimentos, que seja adequado. Que você consiga confiar. Tem 3 telas para tirar o contas a pagar, um exemplo. Em cada uma delas tem um resultado diferente. Então, assim, tomem cuidado com o anúncio de software. Não só no Paraguai, no Brasil também. Né? Isso eu sempre digo. E as pessoas tendem a achar que as ferramentas, tanto a ferramenta humana, quanto a ferramenta, seja um software, seja um BI, seja o que você precisar, não vale. Não vale. Ele tá caro. Só que tem uma diferença astronômica em você trabalhar construindo uma piscina com uma colher ou com uma retroescavadeira. Exato. Se o teu software é uma retroescavadeira, você vai fazer uma piscina por dia. Se você estiver fazendo com a colher, você não vai conseguir. Exato. Aí, por que precisa de 20 pessoas trabalhando no financeiro? Às vezes não precisa, né? Então, você tem uma pessoa mais bem paga, mais qualificada, com um software de gestão melhor, você vai ter mais resultado positivo na sua gestão. Exato. Tem uma empresa no Paraguai que a gente está tentando implementar um processo de conciliação de cartão de crédito de forma um pouco mais automatizada, porque hoje, não vou nem dizer os segmentos, nós vamos saber de quem eu estou falando, eles fazem isso de forma literalmente manual. No olho. É o cupomzinho aqui do sistema, cupom, sistema. Gente, que desespero. Tem um profissional que não é mal pago, ele recebe um bom salário, que está num cargo de coordenação e que leva meio-dia, todos os dias, só para conferir cartão de crédito. Isso só entre aquilo que o caixa
emitiu e o que o sistema registrou. Depois alguém tem que fazer ainda de forma manual toda a conferência entre banco e sistema. Se creditou de fato, porque a gente sabe que tem que conferir o cartão de crédito. O cartão de crédito é fundamental. Os cartões de crédito no Brasil já são um horror a conferência, né? Exato. Tanto Eles dificultam de propósito, né? Tanto que tem pouquíssimos softwares hoje que fazem a conferência de cartão e menos ainda que integram com o ERP. Exato. Né? ERP, quando a gente fala em ERP, é o sistema de gestão que faz a venda, emite a nota fiscal e gera os relatórios, né? Aí, às vezes emite boleto, às vezes emite já a sequência toda da venda. Mas que integra é quase impossível. Quase impossível. É um grande desafio. E aí você imagina, você tem duas pessoas, uma em nível de coordenação, as outras, porque são filiais, em nível de gerência, fazendo uma conferência manual, levando 2, 3 horas cada dia, né? Para fazer esse trabalho, além do estresse dessa pessoa que está fazendo um trabalho mecânico, um trabalho... Não tem outro termo para fazer, é um trabalho burro, né? Trabalhinho é um trabalho, assim... Difícil. É difícil demais, né? Então, assim... eu sempre digo, eu sou um preguiçoso criativo. Eu também. Então, assim, como é que eu faço para trabalhar menos? Isso, perfeitamente. Com a mesma potência, com a mesma qualidade ou Se mais qualidade. Se eu precisar criar uma planilha para digitar tudo de novo e ela fazer a conta sozinha, eu vou fazer. Exatamente. Eu tô lembrando aqui, quando a gente fala em cartão de crédito, parece que não evoluiu. Porque eu fazia isso há 20 anos atrás, quando eu trabalhei num grande hotel do Rio de Janeiro, e na conferência das contas com o cartão de crédito e com o sistema, eu percebi de olho que a cobrança do 10%, que na época não era 10, era 12, estava errada. Estava errado. Que o sistema lançava errado o percentual de serviço. Então, assim, você imagina quanto de erro precisou ter para que um olho humano perceba o erro. Exato. Quando hoje a gente está na era da IA, gente. As IAs estão conferindo a parte tributária. Não é possível mais trabalhar assim. Exato. Então, realmente, no Brasil é uma oportunidade ainda e os empresários não enxergam que isso vai ajudar. Mas eu acredito que no Paraguai seja um campo aberto. Totalmente aberto. Totalmente aberto. Então, assim, tem bastante oportunidade para isso. Não é um produto difícil de vender, porque todo mundo, apesar de não correr atrás, quer facilidade, né? Então, eu hoje, dentro da consultoria, eu implementei algumas ferramentas para os meus clientes que eu construí com IA. Né? Então, lá, as IAs da vida aí, Lovable, que cria sisteminhas, né? E outros de programação. Então, assim, sistemas que estão rodando agora online para o cara vender um caminhão e fazer uma proposta, né, já dentro de uma estrutura de site que já chega no e-mail do cliente, o valor a pagar, os juros. Então, coisas que são, para um sistema de ERP, um desafio, porque o cara já não tem mais braço para fazer. Aí também tem uma oportunidade. Então, assim, claro. Porque qual é o ideal? O ideal é que tudo isso estivesse dentro do sistema. Você faz a proposta de venda, essa proposta se transforma numa faturação, que vai se transformar num contas a receber e assim segue. Isso. Esse é o processo ideal. Com boleto. No Paraguai não tem boleto. No Paraguai não tem boleto. É outra dificuldade. No Paraguai não tem boleto. Exatamente. O Paraguai hoje você só pode trabalhar com cheque, cartão de crédito, dinheiro ou o que nós chamamos de pagaré, que seria a nota promissória no Brasil. E que tem todos esses instrumentos têm, naturalmente, peso legal. Então, você pode acionar em juízo essas cobranças se esses documentos forem bem feitos. E a transferência bancária. Né? A transferência bancária que é o comum. Que funciona super bem. A transferência bancária é comum em todos os lugares. Mas, assim, ela funciona como era o DOC e o TED antigo. Então, provavelmente tem horário, tudo isso, tem algumas limitações. Não é como o Pix no Brasil, que se tornou muito mais ágil e fácil. Exatamente. Tem algumas limitações. Alguns bancos estão já quebrando esses processos e fazendo 24/7. Mas não é um sistema ainda como o Pix no Brasil. Sim. Mas eu acho que vamos chegar lá, nesse sistema semelhante ao sistema do Pix, que é instantâneo, independente de ser sábado, domingo, feriado. E à noite, né? À noite também tem alguns bloqueios. Mas assim,
Os bancos funcionam super bem no Paraguai. Você não vê banco quebrando, você não vê ninguém dando golpe, né? Então, são coisas Também é que... mais difícil, Bem né? mais. Para bem você mais. entrar, para você bancarizar a sua empresa, é mais difícil. Você Total. precisa ter um período de faturação eletrônica, você precisa ter todo um processo. No Brasil, não. No Brasil, você abre uma conta online com um CNPJ, é suficiente. Você não precisa mais nada. Exato. Né? No Paraguai não tem essa opção. Não tem essa opção. Então, a gente precisa realmente fazer o processo corretinho, fazer de uma forma correta. Os empresários que têm buscado a opção Paraguai, eles têm pressa. E aí a gente diz, gente, não é assim. O documento é entre 60 e 90 dias. A empresa é um pouco mais rápido, dependendo da estrutura que a empresa for. Mas a parte bancária, para você emitir a fatura, para você receber, isso é mais complicado, porque não é tão simples. Eles não facilitam a abertura de uma conta no banco. Sim. Então, assim, tem que ter esse processo analisado dentro do planejamento que a gente estava falando. Eu levei agora, eu estou há bastante tempo, eu estava abrindo um outro CNPJ, um outro RUC, né, que é o Registro Único de Contribuinte no Paraguai, e eu levei 60 dias para abrir uma conta bancária e já estava com a corda no pescoço, porque tinha que mandar um dinheiro para fora do país e tinha que ser via banco, naturalmente. E mesmo eu que tenho lá um histórico bancário, que fui na mesma agência que eu queria fazer, tive dificuldades. Isso se dá muito a todo um sistema financeiro que tende a se proteger mais para fraudes, lavagem de dinheiro. O Paraguai está muito preocupado com isso. E também com a alta demanda, né? Você tem muita gente querendo abrir conta ao mesmo tempo, né? O Brasil... E agora, realmente, assim, quintuplicou a demanda, está muito grande a demanda de eu busca para isso. conseguia resolver algumas coisas com a minha gerente via WhatsApp. Hoje em dia eu preciso esperar uma semana para conseguir que ela me responda. Espero que essa fase passe, porque essa não burocracia ela é positiva, então se ela aumentar, isso é um problema. Não é uma questão, não é um problema, mas é uma questão a ser considerada, né? Mas assim, no geral, não era assim, mas agora tem se transformado. É curioso dizer, é importante dizer, por exemplo, que o cheque no Paraguai é tão importante que se você tiver 3 cheques devolvidos, independente do prazo, ok? Devolveu porque está sem fundo, devolveu porque estava mal escrito, devolveu porque... Não importa. Você vai ter tua conta cancelada em todo o sistema bancário. Todos os bancos, pessoa jurídica e física, e pelo que eu soube, por 10 anos. Exatamente. Você vai ficar... E agora saiu uma normativa, eu fiquei sabendo disso através de uma cliente, eu não sei se isso é verdade ainda, mas acontece muito de errar o cheque, escreveu ali por extenso errado, e não pode... o banco não aceita... O cheque e o dólar no Paraguai são coisas assim que tem que estar impecáveis. Não pode estar amassado, não pode ter rasurado, não pode estar riscado, nada. Então assim, se você entrega um cheque e porventura você errou alguma coisa no cheque, ainda que tenha fundo, e se você dá, se eu não me engano, 10 ou 15 cheques em X tempo, e esse cheque não é compensado, você também fica sem a conta. Então assim, é um rigor, né? Eu diria um rigor extremo, né? Mas é porque é o seguinte, se você não tem cheque no Paraguai hoje, você não consegue comprar a prazo. Né? Porque nem todo mundo vai te vender na nota promissória. A nota promissória, por mais confiável que seja, não é um cheque ao portador. Sim. Né? Então, assim, aí cartão de crédito, dependendo da transação, você não vai conseguir fazer, porque você não vai ter limites empresariais para fazer transações, né, dessa magnitude. Então, o cheque é fundamental. Então, manter a conta ativa no sistema bancário é fundamental para ter uma empresa funcional no Paraguai. Então, isso é muito, muito sério, né? Muito grave. Precisa tomar muito cuidado com a manutenção do cheque e da conta bancária no Paraguai. Isso é bastante importante. Anor, hoje, com a vida profissional de tanto tempo que tu já tens, de tantas pessoas que tu ajudou, o que ainda te desafia? Boa pergunta. Eu sou movido por realizar, né? Eu estou nesse momento num processo de transição grande, já vem aí há um ano. Acho que o meu grande desafio de vida, e que envolve o Paraguai,
Eu era parte de uma sociedade no Brasil de consultoria, e em 2025 nós, né, decidimos que não era mais compatível com as nossas agendas. Por quê? Porque essa empresa estava focada no Brasil e eu focado no Paraguai. E eles dizendo, eu preciso de você aqui para me ajudar, que a gente está crescendo no Brasil. E eu falo, não, mas eu quero estar lá. Eu quero aproveitar esse momento do Paraguai, que sempre foi positivo para mim. Eu não tive nenhum ano ruim no Paraguai nesses 13 anos. Tiveram melhores ou piores, mas nenhum ano ruim. O Paraguai, em 2013, cresceu, segundo o FMI, 14% naquele ano. Nossa. Foi o terceiro país, atrás de 2 países da África, que mais cresceu no mundo. Né? Então, você imagina, de lá para cá ele vem crescendo 3, 4, 5. Né? Então, é um país maravilhoso, que tem muita coisa para fazer. Então, acho que o meu maior desafio ele não é um só. Eu acho que esse desafio, eu não consigo tangibilizá-lo de uma forma muito concreta. Eu sou movido por realizar, por construir as coisas, por construir relacionamentos. Eu acredito muito no ganha-ganha, eu acredito muito no é dando que se recebe, no Giver's Gain, né, que é um dos projetos que eu estou encampando em breve no Paraguai, que é um projeto mundial. Então, assim, eu quero muito poder ajudar o Paraguai e aos empresários do Paraguai a terem mais longevidade empresarial do ponto de vista da sua saúde financeira, a gerenciarem melhor os seus negócios. Acho que essa é uma missão que me foi dada e eu comprei ela em 2010 com esse treinamento que eu participei, que eu fui treinado para treinar. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu adoro, eu sofro de enxaquecas, né, homéricas, assim, e se eu tenho que dar aula destes temas que eu gosto muito, a enxaqueca ela passa, né? Porque é flow, né? Então, eu tô ali imerso naquele conteúdo e fazendo algo que eu gosto muito. A consultoria também me encanta, cansa muito, mas me encanta, né? Eu gosto muito dos desafios de organizar os números, de entender o sistema, de entender o processo, eu gosto muito de estar na direção das coisas. Eu não gosto muito de ser coadjuvante. Então, a consultoria me coloca muito ali perto de quem está comandando. Né? Porque eu acabo tendo aí uma voz nas empresas que entram, uma voz respeitada. Olha, não é que eles façam exatamente o que a gente diz, né? Não, nem sempre. Nem sempre. Mas eles ouvem. Né? Eles consideram. E lá na frente eles falam, podia ter ido por esse caminho aqui que você tinha alertado. Então, assim, fazer parte desse projeto de construir um Paraguai ainda melhor do que já é, sabe, com empresas mais prósperas, com um sistema empresarial mais ganha-ganha. O Paraguai, eu vejo ele muito competitivo. É um povo extremamente receptivo. Sabe? Em todos os lugares que você vai, se o paraguaio sabe falar português, ele vai falar português, ele vai te deixar à vontade. É por isso que eu estou há 13 anos sem saber falar espanhol. Né? Eu brinco quando eu vou fazer palestra ou treinamento em algum lugar, né, que as pessoas são tem mais paraguaios, né? Porque, por exemplo, eu estou em Santa Rita, que fica a 1 hora da fronteira de Foz do Iguaçu, é uma cidade de brasileiros. Você fala português em todos os lugares, né? E eu acabo tendo apartamento lá, eu moro lá também, porque eu fico lá quase que a semana toda, né? Então, assim, o desafio no Paraguai é aprender espanhol. Talvez lá em Assunção é diferente, mas aqui na fronteira a gente fica muito confortável. Então, assim, é um povo super acolhedor, é um povo receptivo, humilde, em sua grande maioria um povo humilde, aberto a ouvir, a entender, a aprender. Eu digo sempre que o espanhol ele é muito... O espanhol latino, né? Ele é muito cruel, né? Por exemplo, se uma pessoa no Brasil quer te perguntar se você ficou mal com ela, ou se aconteceu alguma coisa, você vai perguntar o quê? Você ficou chateada comigo, com alguma coisa que eu disse? O chateado, ele não te confere nenhum grande peso, né? No Paraguai estás enojado de mim? Você está com nojo de mim? Eu falo, isso é muito pesado, né? É mais pesado, né? Mas é da cultura, né? São as palavras que a gente ali vai se acostumando a ouvir. Então, eu acho que o desafio é esse, é ajudar, é olhar para trás daqui a mais 10 anos, não vamos falar o número que esse ano completei ali, esses mais 10 anos, né, que me esperam aí nesse processo e que você também tem aí a possibilidade de fazermos algumas coisas, né, juntos nesse universo,
que a gente consiga, que eu consiga, no ecossistema que eu estou pensando em criar, que já está em movimento, consigo olhar e falar, puxa, mais do que um treinamento, mais do que uma consultoria que tem um impacto limitado pelo próprio tamanho do braço que a gente tem, alguns projetos que estão começando agora têm uma possibilidade, espero eu, em Deus, que consiga impactar positivamente mais empresas no Paraguai inteiro. Eu creio nisso, eu espero isso e eu venho trabalhando por isso. E acho que isso vai ser a grande felicidade de olhar para trás e falar, puxa, eu escrevi meu nome ali, no país todo a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Acho que é isso que me desafia. Com essa trajetória toda, que conselho tu darias para quem está começando? Ou que conselho tu darias para ti mesmo há uns 20 anos atrás? Porque a gente já pode falar em 20 anos, né? Podemos. Às vezes eu recebo algum convidado mais jovem, aí eu não pergunto, porque não tem 20 anos, mas Não, a gente já tá aqui na luta há 20 tem. anos, mais de 20 anos. Não, eu trabalho desde os 14 anos de idade. Eu também, nunca desde os eu fiquei 17. Eu lembro que eu fiquei um mês desempregado em toda a minha trajetória de vida depois que eu comecei a trabalhar. Foi um período de transição, eu saí de um estágio e fui para outro. Mas assim, o conselho que eu daria para mim mesmo e para quem está empreendendo, o primeiro conselho que eu daria é não gasta tudo que você ganha. Eu fui uma pessoa endividada, muito endividada, até os meus 24 anos de idade. Eu sempre trabalhei, né? Mas eu não tinha controle, a gente não aprende educação financeira nas escolas, né? Os nossos pais não aprenderam, não vão Também ensinar não. para nós, a grande maioria, e tá tudo bem, faz parte, não é culpa deles, né? Mas a gente tem um déficit aí e ainda tem. Hoje, né, a maioria das escolas não ensina educação financeira. Então, eu acho que o primeiro grande conselho é não gasta tudo que você ganha, né? Aprenda a planejar se financeiramente para o futuro. O segundo conselho é começa a estudar cedo. Começa a testar o que te apetece fazer. Eu sou um cara que sempre fez muitos cursos, assim, mas eu acho que eu deveria ter investido mais cedo em estudar mais. E quando eu digo estudar, me permita, não tem a ver com academia. Se você quer seguir uma carreira acadêmica, quer ser professor, cientista, sabe, quer ir por uma linha onde a academia é fundamental, eu respeito, apoio, acho que é isso aí, sabe? Um cientista tem que ser PhD, pós-doutorado, não sei qual é o último nível aí que tem que ir atrás de estudar mesmo, sabe? Do ponto de vista acadêmico. Agora, fica claro, já há algum tempo, que algumas faculdades estão atrasadas naquilo que ensinam quando a gente olha para o mercado. E eu diria assim, vá atrás de cursos que de fato te entreguem o como fazer e não o que fazer somente. Tem muito treinamento online, presencial, que fala... Você tem que vender mais, você tem que contratar melhor, você tem que gerenciar bem teus custos. Mas não explica nada. Mas não fala nada. Exato. Mas tá beleza, como que eu faço isso na minha realidade, com as minhas limitações? Então, um bom treinamento, e eu me orgulho de dizer isso porque a gente faz isso, ensina como fazer. Isso. Né? Então, dá um mapa... literalmente... Entendendo a realidade da empresa, que é importante também. Exatamente. Tu sabe que quando a gente fala em educação financeira, a gente sempre fala isso que nós não temos no Brasil. Exato. Né? Não é uma realidade do brasileiro chegar aos 20 anos começando a investir dinheiro. Isso não é comum. E aí eu me pego sentada no almoço hoje com meu filho, e meu filho tem 15 anos, explicando para ele a diferença entre despesa e custo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tá, como é que é a estrutura? Ah, não, o preço não pode ser feito assim, tem que ser feito assado. Então, é uma diferença muito grande, né? Muito. Então, tu tens filhos pequenos, Sim. O meu já tá grandinho. E aí eu percebo e olho para ele que tem informações que se eu tivesse recebido com 15 anos, e não é uma crítica à família, nada, não. Porque a família não tinha esse conhecimento, Exato. Né? A escola não tinha esse conhecimento. A gente não tinha professores de matemática que faziam uma conta básica que fazia sentido. Exato. De negócio, né? Então, assim, quando a gente leva muito tempo para aprender... Hoje eu posso dizer que eu consigo fazer uma consultoria bem feita, analisando a empresa, mas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu comecei...
Eu não tinha essa noção, né? A gente não tinha uma noção do todo, a gente não tinha uma noção de como compor, de como analisar o que tu mesmo ia ganhar. Não E era sabia tudo ainda o que fazer com mecânico, né? isso. Muito mecânico, né? Eu tenho um amigo no Rio que ele dizia pra mim, enquanto todo mundo tava festando na faculdade, eu tava estudando. E ele, quando chegou em 2008, que teve a queda da bolsa, ele disse, agora que eu perdi um carro de valor ali na bolsa, eu vou comprar um carro pra mim, vou tirar mais um valor e vou comprar um carro à vista. E eu fiquei olhando para aquilo impressionada, porque eu não tinha nem ideia de como é que fazia uma operação de bolsa. Né? Hoje é muito mais fácil. Sim. Hoje você abre qualquer banco online da vida e você tem uma carteira, você bota R$100 em qualquer lugar ali, dá certo. Né? Tem um rendimento, tem uma coisinha ali funcionando. Então, eu vejo que as pessoas ainda não têm conhecimento e é importante esse treinamento todo para os empresários, porque quando o empresário tem essa mentalidade, ele percebe que prestar esse conhecimento também para os funcionários ajuda muito. Porque um funcionário que está endividado, ele rende menos da metade. Quando a pessoa está preocupada com pagar as contas, com como ela vai pagar o aluguel no dia seguinte, ela rende muito menos. E isso para o empresário também. Mas os empresários, quando eles contratam para si e percebem a mudança que esse treinamento faz no interior deles, eles querem esse bem também. Exato. Para o pessoal da empresa. Ou deveriam querer, né? Assim, não são todos, mas a gente percebe que uma grande maioria não quer ficar com o conhecimento. O empresário não é a maioria, eles não são mesquinhos, né? Eles não são mesquinhos. Então, se ele conhece aquilo e ele pode prosperar, o funcionário dele também pode. Exato. Então, isso é uma coisa bastante interessante. E é engraçado que com tantas normas para os empresários fazerem, como agora, mais uma da área da saúde, não se tem nenhuma norma nesse sentido. Não. Governamentalmente, ninguém quer que o funcionário entenda de finanças. Isso seria... Governamentalmente, ninguém quer que a população entenda muita coisa. Essa é uma crítica estrutural do Brasil. Não na minha visão, não é restrita, pode ter sido intensificada por alguns governos, mas não é restrita. E isso é um grande desafio da nossa população. Eu fiz um treinamento uma vez, quando a gente fala que os nossos pais não ensinaram pra gente algumas coisas, né? Eu fiz não é bem um treinamento, foi um processo, chama Processo Hoffman, e tem uma frase que não sai da minha cabeça, que eles disseram o seguinte: os seus pais são culpados, mas eles não têm culpa. Né? Então, assim, de fato, eles erraram, de fato, eles não acertaram algumas vezes, mas eles tentaram, né? Eles não tinham essa informação, exato. Então eles são responsáveis, Exato. mas eles não têm culpa, Exato. né? Eu gosto mais da o responsável é melhor. O responsável é você admitir que aquilo era de sua responsabilidade, Exato. mas você não sabia, você não tem culpa. Né? Então, e a gente também erra, né? Exato. Então, assim, a gente precisa assumir a responsabilidade. No locus interno é assumir a responsabilidade da vida e falar, eu sou responsável por organizar a minha vida financeira. E aí você fala, o funcionário que está preocupado em pagar aluguel. Eu digo mais, o funcionário, a funcionária que está preocupado em comprar comida, né? Que está preocupado em ter alguma coisa para dar para os filhos. Então, assim, e muitas vezes o Brasil tem vivido isso por conta das BECs. Eu sou um crítico às BECs. Eu também. Eu acho que a gente não tem maturidade financeira para ter jogos tão liberados como hoje a gente tem nos celulares. Mas, enfim, isso é assunto para outro podcast. Mas, assim, o que a gente tem vivido hoje no Brasil, e são vários motivos, é gente endividada, né? Cuja estratégia, por exemplo, de um adiantamento, um empréstimo não vai resolver, porque precisa mudar a mentalidade. Não, exatamente. É a mesma coisa o empresário que não entende o que é custo e continua pegando dinheiro emprestado para pagar conta. Exato. Ele só vai se enrolar mais, né? Então, é preciso uma mudança de mentalidade das pessoas do ponto de vista de cuidar do dinheiro, de entender que há limitações, nem todo mundo nasceu herdando cartão de crédito ilimitado, com papai e mamãe para pagar, e quem nasceu, maravilha, curta, divirta-se. Eu não vim dessa leva, tive que construir todo pouco que construí foi construído com muito trabalho, mas eu errei muito antes de acertar, né? Eu me lembro que dos 22 anos, dos 21 anos de idade até os 24, eu tinha 3 empréstimos bancários para pagar, pequenos, obviamente, mas que eram comprometedores para minha renda, e eu trabalhava o dia inteiro. À noite eu dava aula de informática para a 8ª série do ensino do município da minha cidade, era um projeto social, eu consegui essa vaga,
E todo o dinheiro que eu ganhava era para pagar a conta. E aos 24 anos de idade, eu quitei as minhas dívidas, né? E eu rasguei o meu talão de cheque, eu tinha talão de cheque na época, e eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu ia me endividar daquela maneira. E eu tenho conseguido fazer isso até hoje, graças a Deus. Eu falo, hoje, a única coisa que eu tenho dívida aí é com o carro, que é um gerador de riqueza. Faz mais sentido, né? Funciona. Mas, graças a Deus... Então, assim, mas eu aprendi na dor. E tem gente que não aprende na dor. Né? E vai precisar de ajuda, vai precisar de treinamento, vai precisar de autoconsciência para entender, tanto do ponto de vista empresarial e pessoal, que dinheiro não aceita desaforo, como dizia a minha bisavó, né? É verdade. Então, dinheiro não aceita desaforo. Você precisa aprender a cuidar, você precisa aprender. E a empresa, da mesma maneira. Eu conheço, infelizmente, alguns empresários neste momento que não estão dormindo porque simplesmente não tem dinheiro para pagar o salário no dia 5. No dia 5. Eu conheço alguns que, inclusive, fecharam as empresas ou estão a caminho da falência. Então, assim, é muito complicado. E a mentalidade é fundamental, o treinamento é fundamental, a pessoa buscar conhecimento de como resolver aquilo é muito fundamental. Muito. Anor, eu acho que com esse assunto, nós dois, que somos dessa área bem enlouquecida de números, a gente passaria o resto da noite conversando, da tarde, do dia, conversando mais horas. Mas já estamos no finalzinho. Maravilha. Eu queria te agradecer muito pela presença aqui. Foi uma conversa enriquecedora do meu ponto de vista. Espero que todo mundo goste do assunto. E te agradeço muito ter vindo. Eu que agradeço muitíssimo. Foi, de fato, um papo fluido, né? Nem parecia que a gente estava num podcast. E foi um prazer. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vinda à nossa região, ao país. O que eu puder fazer para te assessorar, para te ajudar, vai ser uma honra, tá? Então, as portas do que eu posso te oferecer estão abertas. E todos aqueles que estão nos ouvindo e quiserem informação, estamos aqui. Perfeito, maravilha, muito obrigada. Fala pra gente agora como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Consultoria, como é que as pessoas te acham para... Eu sou péssimo em redes sociais, não cuido muito delas, acabo não fazendo, mas a gente tem o nosso site, que é g3edu.com, né? G3, de gato, 3, edu de educação.com. E minha rede social é Anor Santos, @AnorSantos, né? Vai encontrar lá a foto da minha família, dos meus 2 filhos, da minha esposa, e um pouco da minha jornada de trabalho. Então ali também tem outros links de outras coisas que estão acontecendo, outros projetos, como eu falei aqui, que estão nascendo esse ano. Então Anor Santos é onde você pode me encontrar e pode se contactar comigo. A gente vai escrever aqui embaixo, Anor Santos é com H. Ah, é verdade, é com H. Não podemos esquecer, com H. Então, aproveite esse momento, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, e se você não compartilhou com aquele seu amigo empresário, faça isso agora. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Ficamos por aqui, chegamos ao fim, infelizmente, mas chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Café de Quinta. Até o próximo.